Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje do canal Gestão Quant, a gente vai falar um pouquinho sobre juros simples. A gente vai dar uma explicada geral aqui, vai fazer uma questãozinha de aquecimento e vai partir para alguns exercícios aí de matemática financeira que envolvem juros simples, tá? Só para situar todo mundo, juros simples na prática não é tão aplicado, tá? O que geralmente acontece na prática em aplicações financeiras reais é a utilização de juros compostos, tá legal? Mas juros simples, em alguns casos, de fato, são aplicados em algumas operações financeiras. O que acontece? Aqui nesse vídeo, a gente vai usar a letra C como capital inicial, que é o valor presente de uma aplicação ou de um empréstimo, beleza? O izinho aqui vai ser a taxa de juros e muita atenção quanto à taxa de juros aqui, porque, por exemplo, 30% vai ser a mesma coisa que 0,3, tá? Você tem que colocar na fórmula que a gente já vai explicar o número aqui em índice e não em porcentagem. Se você botar 30 quando é 30%, vai dar errado todas as suas contas, tá legal? Aqui também a gente tem o N, tá? Em alguns lugares você pode ver isso como T, mas o N aqui vai ser o período da aplicação, o tempo da aplicação, em dias, meses, anos, tá? E muita atenção aqui, porque é importantíssimo que tanto a taxa quanto o período estejam na mesma unidade de tempo. Então você tem uma taxa de 30% ao mês e você tem que ter um período de, sei lá, 2 meses, beleza? Outra coisa importante aqui é o M, que é o montante, o valor futuro. O M, ele pode ser basicamente o dinheiro que você vai ter depois de um tempo aplicado, né, o valor futuro, ou então a dívida que você tem no caso de você comprar alguma coisa. Bom, as fórmulas aqui, eu coloquei algumas, mas só uma, na verdade, que você precisa de fato lembrar para você conseguir se virar, tá? Isso aqui é meio que a mesma coisa. O montante, que é o valor futuro da aplicação, é o capital, o valor inicial, o valor presente, multiplicado por 1 mais I vezes N, né? I é a taxa em índice, muita atenção quanto a isso, e N é o período que tem que estar na mesma unidade de tempo aqui da minha taxa de juros. Tá legal? Então, fazendo essa conta aqui, você tem um montante. O que que acontece? Se eu passar esse cara todo aqui que está multiplicando o C dividindo, eu vou chegar nesse valor. Então, eu vou chegar nessa fórmula aqui, que o capital nada mais é do que o montante dividido por 1 mais I vezes N. Só a título de curiosidade, esse cara aqui, que é o 1 mais I vezes N, você pode ouvir falar dele como o nosso fator de capitalização, tá? Isso tanto em juros simples quanto em juros compostos também. Capitalização. Tá legal? É bem comum que você use isso em algumas fórmulas, tá? Então, é o fator de capitalização. E a questão aqui dos juros. Como assim? Para você calcular os juros, basta você pensar quanto que eu tinha, que seria o capital inicial, seja em questão de um investimento ou de um valor de um empréstimo, e quanto que é o montante. A diferença entre o montante e o capital inicial nada mais é do que os juros. Veja só, os juros, que é essa fórmula aqui, que é o capital inicial vezes a taxa vezes o período, se pegando essa fórmula aqui eu fizer a propriedade distributiva, olha só o que vai acontecer. O M, que é o nosso montante, vai ser capital inicial vezes 1 fica o próprio capital inicial, e capital inicial vezes I vezes N fica o quê? Fica os juros. Então, o montante nada mais é do que o capital inicial mais os juros. Por isso que eu falei que são várias fórmulas aqui, mas na realidade é uma só, né? Você só precisa decorar, você só precisa saber, de fato, uma fórmula, que é essa daqui, né? Você pode decorar ela de outra forma também, mas só uma aqui que realmente é importante, o resto a gente consegue se virar. Então vamos fazer uma questãozinha aqui para aquecer, antes de fato ir para os exercícios. Vamos pegar uma questãozinha bem simples aqui, só para entender a ideia geral, como que funciona a coisa toda. José fez um empréstimo de R$ 2.000. Olha só, então o meu Czinho, que é o capital inicial, vai ser 2.000, beleza? A taxa de 5% ao mês, para pagar daqui 3 meses. Olha só, a taxa está em mês, beleza? E aqui tem o período em mês, beleza? Quanto ele deverá pagar? Bom, aqui, o que acontece? Aqui eu até cometi um equívoco, mas é só para entender. Quando você se deparar com uma questão de juros, de matemática financeira, se não diz nada que é juros simples, você pressupõe que é juros compostos, tá? Aqui a gente sabe que é juros simples porque é o tema da aula, né? Juros simples. Mas se isso aqui cair para você na sua frente, você vai ter que partir do pressuposto, do princípio de que isso aqui é juros compostos, tá legal? Então eu vou até colocar aqui, ó, que é juros simples.
Beleza? Sem essa informação, você pode inferir que é juros compostos sem nenhum problema. Se é juros simples, tem que falar que é juros simples, tá legal? Continuando aqui, a taxa é 5% ao mês. Então, olha só, o nosso I é quanto? É 0,05. Atenção, é 5%, o valor tem que estar em índice. Lembra lá. E 5% é 5 sobre 100, que é 0,05. Tá legal? E o nosso N, que é o período, né, da aplicação, é 3 meses. Taxa em mês, período em mês. Beleza. E a questão quer saber quanto ele deverá pagar. Então, o que a questão quer saber é qual que é o montante. Tá legal? E é isso que a gente tem que fazer aqui. Basta a gente usar essa formulinha que a gente acabou de ver, que a gente consegue. Olha lá. O montante, que eu não sei e quero saber, é o capital inicial, R$ 2.000, que multiplica o quê? 1 mais I vezes N. Então, eu vou multiplicar aqui por 1 mais I, quem que é o I? É 0,05 vezes o N, que é 3 meses. Beleza? Como que fica isso daqui? O montante vai ser 2.000 vezes. Aqui, lembra que tem que fazer a multiplicação antes, tá, da soma. E lembra que tem que fazer o que está em parênteses antes de você chegar aqui e multiplicar. Tá legal? Então, como que vai ficar isso aqui? 0,05 vezes 3 fica 0,15 e 1 mais 0,15 fica 1,15. Tranquilo? Tranquilo. Então, o nosso montante vai ser esse valor aqui. 2.000 vezes 1,15, que é R$ 2.300. Tranquilo? Esse aqui é um exemplinho bem básico, bem tranquilo, só para a gente pegar a ideia geral. Beleza? Questão 1. Qual será o montante no final de 8 meses se aplicarmos um capital de R$ 90.000 a uma taxa de juros simples de 54% ao ano? A nossa primeira questão dá o seguinte panorama. A gente tem um capital inicial de R$ 90.000, uma taxa de 54% ao ano, um período de 8 meses e, opa, muita atenção aqui, porque a taxa está em ano e o período está em mês, tá legal? Então, muita atenção nessa hora. E tem aqui que a gente tem que descobrir o valor do montante, né? O valor futuro dessa aplicação. Bom, e como que a gente faz quando a gente tem esse caso aqui, né? Que são unidades de medida de tempo diferente, ano e mês. Como é juros simples, é mais tranquilo. Como assim? Eu posso pegar o mês e transformar em ano, tá? Ou eu posso pegar a taxa anual e dividir por 12 para transformar em taxa mensal, tá legal? Dos dois jeitos vai dar certo. Se eu quisesse transformar o N em ano, o que que eu ia fazer? Eu ia pegar 8 meses, dividir por 12, afinal de contas, um ano é a mesma coisa que 12 meses, tá? Ou eu posso pegar o valor da taxa e dividir por 12, porque daí eu deixo de ter uma taxa anual e tenho uma taxa mensal. E é isso que eu vou fazer aqui, tá legal? Do outro jeito também dava certo, beleza? Mas eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar o 54, dividir por 12 meses, né? Porque eu tenho uma taxa anual e eu quero transformar para uma taxa mensal, então eu vou dividir por 12. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 4,5. Opa, quer dizer que essa taxa aqui é 4,5% ao mês, tá certo? Agora a gente já tem 8 meses, tem uma taxa mensal e consegue descobrir o montante usando a tradicional fórmula de juros simples. Como é que era? O montante, que é o que eu quero saber, é igual ao capital inicial, R$ 90.000, tá certo? Vezes 1 mais a taxa, e atenção aqui, a taxa vai ser 0,045, por que isso? Porque lembra, 4,5% é a mesma coisa que 4,5 sobre 100, que dá esse valor aqui, tá legal? Então, muita calma nessa hora. Vezes o período, que é 8 meses, tranquilo? Bom, eu vou pegar a calculadora aqui para ficar mais rápido da gente fazer, mas o que a gente tem é 90.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,045, tá legal? E isso aqui eu vou multiplicar pelo período, que é 8 meses, fecha parênteses, e vai dar aqui o nosso 122.400, tá legal? Esse é o valor aqui do montante numa aplicação de R$ 90.000 a essa taxa, a esse período. E a questão está resolvida. Questão 2. Durante quanto tempo foi aplicado um capital de R$ 967,74 que gerou rendimentos de R$ 226,45 com uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês?
Na nossa segunda questão do vídeo de hoje, qual que é o panorama? A gente tem um investimento inicial de R$ 967,74, certo? Tem um juros de R$ 226,45, tem a taxa de 1,5% ao mês e quer saber qual que é o N, tá legal? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Lembra o seguinte, lembra que o capital mais os juros nada mais é do que o nosso montante, não é mesmo? Então aqui, ó, você podia pensar que o nosso montante vale R$ 967,74. Vou até colocar aqui na nossa calculadora, R$ 967,74 mais R$ 226,45. Isso dá então R$ 1.194,19. Beleza. A partir daí, veja que eu tenho mais ou menos a mesma ideia da questão 1 que a gente fez agora há pouco. A gente tem todas as informações da fórmula original lá, né? A gente tem o montante, a gente tem o capital inicial, tem a taxa e só precisaria descobrir o N, que é o valor ali do período, tá? Mas uma outra forma de você fazer, se você lembrar por acaso da fórmula dos juros, que também dá para fazer, é lembrar que os juros é o quê? É C vezes I vezes N, não é mesmo? Na questão dos juros simples, a fórmula dos juros é essa. Tá? Mas só para mostrar como dá para fazer só com a fórmula original, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar a fórmula original mesmo, a mais tradicional, e vou fazer a conta com ela. Então, o nosso montante, que eu já sei, é R$ 1.194,19, tranquilo. Depois disso, eu vou colocar o capital inicial, que aqui vai ser R$ 967,74, que multiplica 1 mais a taxa, e a taxa é 0,015, porque é 1,5% ao mês, vezes um certo N que eu não sei e eu quero saber. E agora é só a gente desenvolver essa conta aqui, tá legal? Vamos lá. Primeira coisa que eu posso fazer, já que eu quero saber o valor do N, é passar esse cara que está multiplicando, dividindo. Então, na realidade, o que eu vou ter é isso aqui dividido por isso. Então, eu vou pegar e vou dividir por 967,74. Ó, isso aqui vai dar 1,2339999. Eu vou arredondar isso aqui para 1,234, tá legal? Porque 39988 é muito próximo de 1,234, tá certo? Igual a, como que eu faço isso daqui? Isso aqui vai ficar 1, atenção, tá? Porque a multiplicação vem primeiro. 1 mais 0,015, o quê? Vezes N, tranquilo? Agora eu passo o 1 para cá, tá legal? E vai ficar o quê? 1,234 menos 1 fica 0,234, tá certo? Isso aqui é igual a 0,015 vezes N. E agora a gente está quase lá, né? É só pegar o 234 e dividir por 15. Vamos lá. 234 dividido por 15. Isso aqui deu 15,6. Quer dizer que o nosso valor do N, que é exatamente o que a gente estava querendo saber, é exatamente 15,6 o quê? Como assim? Veja, a taxa estava em mês, então o período que eu vou achar aqui vai ser em mês. Então, 15,6 meses, tá certo? E aqui está a resposta dessa questão. Questão 3. Um vendedor ambulante oferece para uma dona de casa um objeto pelo preço de R$ 1.800 à vista. Esclarece que, se a compradora quiser, poderá pagar 5% a mais sobre o preço total para pagar em 2 vezes. Isto é, poderá pagar R$ 945 no ato da compra e R$ 945 após 30 dias. Qual é a taxa mensal simples que esse vendedor está cobrando? Nossa terceira questão é um pouquinho mais ardilosa, até porque eu não coloquei nenhum valor aqui já de cara para a gente pensar um pouquinho, tá? A questão diz que o preço à vista da mercadoria é quanto? É R$ 1.800. Esse é o preço à vista, por isso eu estou colocando como capital inicial, é o preço à vista, tá? Só que qual que é a malandragem do vendedor? É dele fazer em 2 prestações de R$ 945. Você até vê na questão ali que tem um 5% de aumento em relação ao valor, mas essa não é exatamente a taxa de juros e a gente vai entender o porquê. Bom, vale R$ 1.800 a mercadoria, só que o que vai acontecer é que o pagamento vai ser efetuado em 2 prestações de R$ 945. Então pensa o seguinte, você está devendo R$ 1.800, tá certo? Se eu pago de entrada, logo na data zero, no início de tudo, 945, quanto que eu vou ficar devendo? Eu vou até colocar aqui, ó, dívida inicial. A minha dívida inicial vai ser o valor inicial, que é o 1.800 à vista, menos aquilo que eu paguei.
né? Porque logo no início, assim que eu adquiro a mercadoria, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$ 945 reais. Ou seja, a minha dívida inicial é 1.800 menos 945, que é 855. Mas espera um pouquinho aí. Lembra que como ficou em duas prestações de 945, uma na entrada e uma daqui 30 dias, a gente vai ter uma taxa de juros aí. Como assim? Pensa comigo. Eu tô devendo R$ 855 reais. Eu vou até fazer uma divisão aqui, ó, porque eu tô devendo 855. Daqui a um mês, então o período 1, N igual a 1, eu vou ter que pagar quanto? 945, que é o valor da prestação. Então, na realidade, o que a gente tem é isso, tá? Partindo dessa ideia aqui, o que a gente vai ter nesse caso, se a gente analisar agora essa segunda parcela que ficou da gente pagar, eu tenho um valor inicial de 855, porque veja, essa é a minha dívida, né? Logo no início eu já paguei 945, minha dívida ficou 855, já que o valor à vista era 1.800, né? E veja, eu tenho também o montante, que é o valor que eu vou pagar daqui a um mês, que é o valor de uma parcela, uma prestação de 945. Eu tenho a taxa de juros? Não tenho, tá? Não é aquele 5% lá, porque é justamente o que a questão quer saber. Qual é o valor da taxa de juros real que eu estou pagando? Juros simples, né? E também eu tenho o quê? Eu tenho o período. Por quê? Porque eu vou ter que pagar esse 945 daqui a um mês. Beleza? Uma vez que eu tenho montado isso aqui, é tranquilo resolver, mas tem que tomar atenção quanto a isso, porque a dívida inicial é 855. Logo, os juros, a taxa de juros, vai incidir naquilo que eu estou devendo e não no valor inicial, já que eu abati um bom pedaço dessa dívida aí com essa entrada de 945. Tá legal? Dito isso, vamos lá. O montante, que é 945, eu estou usando aquela fórmula tradicional, é igual ao capital inicial, 855, que multiplica 1 mais a taxa, que eu não sei, eu quero saber, vezes n. Só que o n é 1, então i vezes 1, tanto faz eu colocar ou não, porque vai ficar 1 aqui, vai ficar apenas o i, né? Então, eu vou deixar assim mesmo. E agora é só a gente brincar um pouquinho aqui com as contas e isolar o valor do i. Veja o que vai acontecer. O 855 vai passar dividindo, então eu vou ter 945 dividido aí por 855. Isso vai dar o quê? Vai dar 1,1052. Eu não preciso colocar o resto, vou colocar mais uma casa aqui. E isso é igual a 1 mais i, tá certo? Porque é o que sobrou aqui, né? Sobrou 1 mais i. Eu vou passar esse 1 agora para cá e vai ficar o quê? 1,10 menos 1 vai ficar 0,10526 e isso é igual à minha taxa I. Quer dizer que minha taxa I é 0,10%? Não, atenção. Lembra que quando era 30% a gente colocava 0,3%? Pois é, isso aqui é sinônimo de 10,526%, que é exatamente a taxa de juros. O I, a taxa de juros, é 10,526% ao mês. Porque lembra, a gente usou o período de 30 dias, um mês, tá certo? E aqui está a resposta dessa nossa questão 3. Questão 4. Em quanto tempo o montante produzido por um capital de R$ 1.920 aplicado à taxa de 25% ao ano se iguala ao montante de um capital de R$ 2.400 aplicado a 15% ao ano? Admitir que ambos sejam investidos na mesma data. Nossa próxima questão, a questão número 4, é um pouquinho diferente porque a gente está pensando em duas aplicações distintas e quer saber o N. As informações que a gente tem é que a aplicação inicial, a primeira aplicação, é 1.920, certo? A taxa é 25% ao ano, aqui tá um borrão, mas é ao ano, e a gente quer saber o período. E ao mesmo tempo, né, no mesmo dia, teve uma outra aplicação de R$ 2.400 a uma taxa de 15% ao ano, e a gente quer saber o período. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai estruturar isso? Vamos fazer uma por uma aqui. Bom, aqui, se a gente for jogar na fórmula, o que a gente vai ter? A gente vai ter um montante que eu não sei quanto é, né? Nessa primeira aplicação aqui, que é o capital inicial, 1.920, certo? Que multiplica 1 mais a taxa, e a taxa que é 25% ao ano, tá? Eu preciso transformar de ano para mês? Não, mas aí você tem que se atentar que o N que você vai encontrar vai ser em ano também. Mesma unidade de tempo aí da taxa de juros, tá legal? Então, beleza, nessa aplicação eu tenho isso. Na outra aplicação, o que eu tenho? Eu tenho que o montante, que eu também não sei, vai ser
o 2.400, tá legal? Que multiplica 1 mais a taxa, e a taxa aqui é 15%, tranquilo, vezes o N, que eu não sei. Agora que vem a sacada. Vai ter um momento, né, um certo período, um certo tempo, que eu não sei quanto é, eu quero descobrir, em que esse montante vai ficar igual a esse montante, né? Embora eu tenha aplicado valores diferentes, como a taxa desse aqui é maior, os juros desse aqui vai aumentar mais rápido do que nesse caso aqui, né? Que os juros vão fazer a aplicação aumentar mais devagar. Então vai ter um momento em que esse valor aqui, esse montante da minha aplicação 1, vai ser igual ao montante da minha aplicação 2. Então, vai ter um certo N aqui comum para os dois. Qual que é a ideia? Como o montante é igual, eu vou igualar essas duas coisas. Se esse montante aqui é igual a esse montante, quer dizer que esse cara todo vai ser igual a esse cara todo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressão e igualar a essa outra daqui para ver aonde a gente consegue chegar. Olha aí, 1920 vezes 1 mais a taxa que eu não sei, que eu quero saber, 0,25 vezes n, tá legal? Isso tem que ser igual a esse cara todo aqui, que é 2.400, que multiplica 1 mais 0,15n, né? 1 mais 0,15n, tá legal? Então, beleza, a gente está equacionando as coisas aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? Fazer algumas continhas e determinar o valor do n. Então, bora lá para ver como que fica esse negócio. 1920 vezes 1 fica 1920. 1920 vezes 0,25n, quanto que vai ficar? Vai ficar 1920 vezes 0,25n. Então, vai ficar 480, tá legal? N, tranquilo? E do outro lado, a gente faz a propriedade distributiva também, né? 2.400 vezes 1 fica 2.400 mesmo. E aqui, 2.400 vezes 0,15n fica quanto? 2.400 vezes 0,15n, né? Vai ser 360 n. Tá legal? Agora, a gente tem uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver, e só o que a gente precisa fazer é isolar o valor do n. Então, vamos fazer o seguinte. Tudo que tem n eu vou jogar aqui para a esquerda, e tudo que não tem n eu vou jogar para a direita. Como que vai ficar isso? 480n menos 360n. Tá legal? Por quê? Estava positivo do lado direito, eu troco ele de lado aqui na minha equação e ele troca de sinal. Era positivo, fica negativo. É igual a 2.400, já estava na direita, então não vou mexer nele. E esse 1920, que é só número, não tem n jogado aqui, eu vou jogar ele para o outro lado e ele vai ficar o quê? Ele vai ficar negativo, né? Então, menos 1920. Tá legal? Vamos pensar o seguinte. 480 coisas menos 360 coisas, 120 coisas. No caso aqui, o coisa é n. Isso é igual a 2.400 menos 1.920 vai dar 480. Então, o nosso n vai ser 480 dividido por 120. E isso aqui vai dar 4. 4 o quê? 4 anos. Porque lembra, as taxas aqui que a gente tinha, a gente estava usando em anos. Então, o período, o nosso n, vai ser em anos. 4 anos é a nossa resposta. Questão 5. Sua mãe comprou uma bicicleta ergométrica pagando R$ 250 2 meses após a compra e R$ 300 3 meses após a compra. Se os juros simples cobrados pela loja são de 2% ao mês, qual o preço à vista? Nossa última questão tem uns detalhes a mais que a gente tem que ficar atento, tá? Eu desenhei aqui uma linha do tempo bem feiosa, mas é só para a gente entender que tem uma certa mercadoria que vale X no início, né? Que a sua mãe comprou. E daqui a 2 meses ela vai pagar R$ 250. E depois daqui a 3 meses, em relação à data da compra, ela vai pagar mais R$ 300. E a taxa de juros simples envolvida aqui é de 2% ao mês. Lembra que a gente tinha essa fórmula aqui? Bom, o que eu posso fazer? Eu quero saber o valor à vista, então é como se eu quisesse saber o Czinho aqui, não é mesmo? Eu tenho o valor futuro, porque isso aqui já está englobando os juros, eu quero saber quanto que seria o preço à vista da mercadoria sem ter esses juros, né? Então, o que eu vou fazer aqui num primeiro momento? Lembra que eu posso pegar esse cara que está multiplicando e passar dividindo? É isso que eu vou fazer aqui só para a gente recordar que o capital inicial nada mais é do que o montante ou valor futuro dividido por 1 mais i vezes n, tá legal? Dividido pelo fator de capitalização.
Qual que é a ideia aqui? Para eu saber o valor à vista da mercadoria, eu tenho que pegar essa parcela que está em valor futuro, retirar os juros usando essa fórmula aqui, né, para chegar no valor dessa parcela na data zero, né, que faz uma composição aqui do preço à vista da mercadoria. E a mesma coisa eu vou fazer com essa outra parcela aqui, tá legal? Então o nosso X, que é o que eu vou calcular aqui, que é o valor à vista da mercadoria, vai ser o quê? Vai ser essa parcela aqui traduzida a valor presente, então vai ser 250 dividido por 1 mais i vezes n, e a mesma coisa vai acontecer com essa parcela aqui. A soma dessas duas parcelas já convertidas para a data zero, que é a data que de fato foi realizada a compra, né, que a gente tem aqui o valor à vista, vai ser aí a resposta da nossa questão. Como que a gente vai fazer isso então? Vai pegar o seguinte, ó, o valor à vista dessa parcela aqui vai ser o quê? Vai ser o 250, tá legal? Dividido por 1 mais i, e lembra que o i é 0,02, porque é 2% ao mês, vezes n. E lembra, a primeira parcela aqui foi paga 2 meses após a compra, então teve 2 meses aqui de juros, tá legal? E a gente vai ter que somar também com o valor dessa parcela na data zero. Então, a gente vai pegar essa fórmula aqui e vai jogar nessa parcela também. Então, é 300, né, que é o valor já com os juros. Eu pintei meu dedo aqui, né? Dividido por 1 mais a taxa não muda, é 0,02% ao mês, vezes o período. Mas o período de juros aqui dessa parcela de R$300 foi de 3 meses, tá legal? Então, isso aqui vai ficar como, ó? Vai ficar X, que é o valor à vista da mercadoria, né, que a gente quer saber, vai ser 250 dividido por 1,04, se você fizer essa conta aqui, nossa, eu rabisquei tudo. Ó, 0,02 vezes 2 fica 0,04 e 1 mais 0,04 fica 1,04. E aqui vai ser semelhante, né, que é o 300 dividido por 1,06. Tá legal? Lembra sempre que multiplicação primeiro, então fica 0,06 nessa multiplicação, mais 1,06, tá legal? E agora é só a gente fazer essa conta aqui na calculadora, tá legal? Para a gente saber quanto que fica. Então, é 250 dividido por 1,04 mais 300 dividido por 1,06. Isso aqui vai dar um valor de R$ 523,40, tá legal? E essa é a resposta da nossa questão. O valor à vista da mercadoria, R$ 523, tá legal? Por esse vídeo é isso, a gente falou um pouquinho sobre juros simples, né? Falou aqui sobre como resolver algumas questões e juros simples. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.